Estão vendo os slides? Estou sim, professor. Pode dar sequência. Tá, já. Obrigado. Bom, primeiramente, boa noite. A aula de hoje, nós vamos falar sobre cartografia, né? Cartografia, na realidade, são os famosos mapas que a gente conhece. Só que cartografia ela é algo um pouco mais abrangente do que apenas mapas, né? Vamos falar um pouco a respeito disso. Inúmeras pessoas do mundo inteiro, muitas vezes têm acesso a mapas, as coisas, e não sabem interpretar o que estão nos mapas, né? E é importante a gente saber um pouco disso, né? Porque, por exemplo, tem um mapa que a gente usa e faz parte da cartografia, por exemplo, toda vez que você liga o seu GPS, né? Ou o Waze, né? Que hoje é muito comum usar no celular, né? Lá você só consegue ver aquele aplicativo porque por trás desse aplicativo tem um negócio chamado cartografia. O que é? Todas as ruas das cidades foram mapeadas, ou seja, elas foram desenhadas, elas foram plotadas num sistema, né, para que você tenha as referências, né? Então, quando vira para a direita, vira para a esquerda, vai em frente, tantos quilômetros, isso só é possível porque existe, por trás desse sistema todo, um trabalho cartográfico, né? Nós vamos entender um pouco a respeito disso. Porque a cartografia não é o mapa propriamente dito, tá? A cartografia é uma ciência que trabalha, né, a elaboração dos mapas. O mapa seria um produto da cartografia. Vamos analisar um pouco a respeito disso, né? Então, várias pessoas fazem uso e muitas vezes as pessoas não usam todo o potencial que esse material apresenta por falta de conhecimento, né? Então, vamos falar um pouco a respeito desse material, né? O que nós vamos abordar na aula, né? Eu vou falar um pouco a leitura, a interpretação e a representação das cartas topográficas. As cartas topográficas são o fruto da cartografia, certo? Que é o resultado do trabalho cartográfico, né? Como utilizar, né, uma carta, o propósito dela e a influência, né, por exemplo, também da fotografia aérea, né, para coisa, a gente vai entender um pouco a respeito disso. Por exemplo, se vocês olharem na figura que eu coloquei logo abaixo desse slide, vocês vão ver que existe uma fotografia por baixo desse slide, né, nessa fotografia, e tem uns desenhos em cima da fotografia. Esses desenhos, essas linhas finas que tem em volta aí da topografia, nada mais são do que linhas de níveis, né? São as famosas curvas de níveis, tá? Então, essa foto dá para você ver. É uma foto que ela é tirada por um equipamento aéreo, né? E depois ela é sobreposta, é colocada num computador e o computador traça. As linhas que vocês veem verticais e horizontais são linhas de referências, né? Que a gente vai falar um pouco sobre elas também, tá ok? A cartografia apresenta um conjunto de estudos e operações científicas, ou seja, as pessoas têm que pesquisar, têm que conhecer a respeito desse trabalho, porque requer um monte de detalhes técnicos, né? E, ao mesmo tempo, ela é considerada uma parte artística. Por quê? Porque a elaboração, o resultado do mapa, o desenho do mapa, né? Imagina que antigamente os mapas eram todos desenhados à mão, né? Os mapas mais antigos eram desenhados à mão, não existia fotografia, não existia nada, né? Eles eram muito bem desenhados, diga-se de passagem,
né? E aí, essa documentação, né, tanto técnica quanto artística, tem por base os resultados, né, que a gente pode observar diretamente ou indiretamente através da análise de documento. Ou seja, quase tudo hoje em dia nós precisamos dos mapas. Por exemplo, você quer saber onde está localizada a sua casa. Para você saber onde está localizada a sua casa, você precisa de um mapa cartográfico. Ah, eu quero saber a dimensão de uma fazenda. Eu quero saber uma rodovia vai da onde até onde. Todo esse trabalho, todo esse levantamento, né? Hoje, em função do Waze e do GPS, não se usa mais, mas antigamente eu usei muito, né, na minha juventude, né, aquele guia 4 rodas. Já ouviram falar disso? Que tinha toda a cidade de São Paulo desenhada num livro. Era dessa grossura, né? Eu lembro que no painel do meu carro eu tinha um lá que ficava lá direto, porque eu trabalhava com assistência técnica, e o dono da empresa falava para mim: Sérgio, vai lá para não sei aonde resolver tal problema, né? E eu tinha que pegar o carro da empresa na época, né, e me virar. E na época não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada, né? Era só no guia 4 rodas. Tinha que abrir o mapa lá e olhando, né? A sorte que eu tinha na mente as referências das principais avenidas de São Paulo. Aí depois eu chegava até essa avenida, dessa avenida eu abria o guia para olhar o caminho que eu ia fazer para chegar lá. Muitas vezes dava uma volta enorme. Eu podia fazer um caminho muito mais perto, que hoje o GPS faz isso, né? O Waze faz isso. Mas na época, como não tinha, eu ia até um ponto conhecido, de lá eu partia para o meu destino, né? E tudo isso era possível, e é possível até hoje, né? Graças à cartografia, graças aos mapas, né? E eles têm vários objetivos, né? Tem os objetivos, os elementos, fenômenos, né? Ambientes físicos e socioeconômicos, bem como um estudo da sua utilização, ou seja, né, as várias aplicações da cartografia. O mapa é o objetivo principal da cartografia, ou seja, o mapa é o resultado de um trabalho cartográfico, né? Ou seja, o fruto de um trabalho cartográfico vai ser um mapa, que esse mapa pode ser utilizado em N atividades. Nós vamos ver mais para frente. Ou seja, ele junta um monte de informações, né? E cada mapa ele pode ter um objetivo específico, né? Ou ele pode até estar no mesmo mapa mais de um objetivo, né? E a gente não pode confundir o mapa ou uma carta, né? O mapa carta com a cartografia, né? Como eu já falei para vocês, né? A cartografia é a ciência, é a técnica de se coletar informações, né, pesquisar essas informações e representar essas informações num papel, né? Lembrando bem que os mapas, normalmente, eles são planos, né? Eles são planificados. Imagina que a Terra é redonda, né? E você transcrever tudo isso daí, toda essa informação, de uma forma precisa num desenho plano. Então, para tudo isso, existem técnicas, né, para a gente poder representar isso. O conceito atual, né, dado pela Associação Internacional de Cartografia, a cartografia é uma habilidade singular para a criação e manipulação de representações visuais ou virtuais, ou seja, antigamente era tudo visual, porque só existia um mapa de papel. Hoje, como existe a eletrônica, a informática, ele pode ser uma informação virtual, né, do espaço geográfico, ou seja, de uma determinada área, né? Ou seja, isso a gente se resume em mapas, né?
permitindo a exploração, análise, compreensão e comunicação de informações acerca desse espaço que foi estudado. Né? Aí tem um exemplo, né, do mapa geopolítico brasileiro, que eu coloquei aí na imagem. Né? Esse é um trabalho resultante da cartografia. Né? Você pode ver que existem uns desenhos, algumas outras informações que estão contidas nesse mapa. Né? Ou seja, nesse resultado de uma atividade cartográfica. Cartografia se divide em 3 ramos principais, né? Seria a cartografia hidrográfica. O que é a cartografia hidrográfica? Por exemplo, esse mapinha que eu coloquei aí embaixo. Cartografia hidrográfica nada mais é do que representar todos os rios existentes naquela região. Né? Nesse mapa que está aí embaixo, cada linhazinha azul dessa significa um rio. Né? E aí nós vamos entender por que a hora está a linha mais fina, a hora está a linha mais grossa, porque as linhas têm cores diferentes, né? Isso são técnicas de representação. Cartografia topográfica. Cartografia topográfica é aquela cartografia que vai representar as alturas. Lembra lá naquela foto no início que eu mostrei para vocês, curva de nível, tal? Nada mais é do que uma cartografia topográfica. Ele mostra o relevo das regiões. Né? Então, ele pega uma informação, né? O profissional vai lá, mede a altura do terreno e, em função dessa altura do terreno, ele vai traçar as linhas. E se você pegar no mapa, pegar uma linha, toda aquela linha, às vezes a linha é extensa, ela é gigantesca, significa que tudo que está em cima daquela linha está na mesma altura. Né? É o estudo da carta topográfica. E temos também a cartografia temática. O que é a cartografia temática? Ela vai trazer algum tema. Por exemplo, eu quero saber as temperaturas regionais do Brasil. Né? Então, a minha cartografia será uma cartografia climatológica, por exemplo. Ela vai falar sobre o clima, sobre as temperaturas. Eu posso fazer uma cartografia temática sobre população, densidade demográfica. Eu posso fazer uma cartografia sobre áreas verdes, né? Representação das áreas onde eu tenho floresta, onde eu tenho cerrado, aonde eu tenho deserto. Né? Então, são cartografias temáticas. Normalmente, a hidrográfica e a topográfica, elas costumam estar juntas. Né? Não necessariamente, né? Mas na maioria das vezes elas estão quase que em conjunto. Né? Até porque para você poder representar algumas hidrografias, você precisa saber a topografia do terreno para representar a parte da bacia hidrográfica. Né? Já a cartografia temática, né, nós temos o uso dos mapas especiais, né, mapas singulares, específicos para cada tipo de trabalho. E muitas vezes uma cartografia temática ela é desenvolvida em cima de uma cartografia topográfica ou hidrográfica, né? Ou que a gente chama de cartografia geral ou de base. Ou seja, é utilizado como base para um estudo, né, um mapa cartográfico já existente. Explicar um pouco melhor, né? Carta base. O que seria a carta base? Ela é um trabalho cartográfico ou um mapa, né, que ele serve para um monte de outras informações. Representa especialmente a informação geográfica de forma genérica. Né? Por exemplo, esse mapa do Brasil que vocês veem aí no slide. Né? Formando um conjunto,
né, de informações, de folhas, né, que organizada cobre um país ou uma região de forma sistemática. Ou seja, imagina aí que você vê um mapa geopolítico do Brasil, mas você percebe que nesse mapa não tem só a parte geopolítica. Você vê também, por exemplo, alguns rios, né? Você vê algumas informações adicionais aí no mapa, né? Que seria uma carta base, né? Compõe essa carta base as cartografias topográficas e hidrográficas, servindo de suporte ou fundo para uma carta temática, aquilo que eu falei para vocês. Aí, por exemplo, eu quero fazer um estudo populacional. Eu posso pegar esse mapa e fazer um estudo populacional em cima dele. Ou seja, eu uso esse mapa como base, como referência, né? E coloco sobre ele outras informações que é de meu interesse. Carta topográfica. De acordo com Anderson, né, são aquelas confeccionadas mediante um levantamento topográfico regular ou compiladas de cartas topográficas existentes. Ou seja, né, ou eu faço um trabalho de campo, né, buscando fazer as medições topográficas, o levantamento, né, do relevo da região, ou eu uso alguma informação já colhida em campo e através dessa informação eu gero o meu mapa, né? E aí esse mapa vai incluir acidentes naturais, por exemplo, montanha, morro, falésias, como também pode apresentar coisas artificiais, que é desenvolvido pelo homem. Por exemplo, uma mineração a céu aberto, alguma coisa que mostre, né, que aquela região foi alterada em função de alguma informação. Para aqueles que eu não falei ainda, boa noite, sejam bem-vindos. E aí, nesses mapas, né, eu posso colocar aspectos geográficos naturais, relevo, hidrografia, vegetação, e os antrópicos. Os antrópicos são os resultados em função da ação do homem, né? Por exemplo, eu posso representar no mesmo mapa que eu tenho hidrografia, vegetação e relevo, eu posso colocar, por exemplo, as rodovias, as principais rodovias. Eu posso colocar as linhas de comunicação ou as linhas de transmissão de energia. Eu posso colocar lá as capitais, as principais cidades da região, o tipo do uso do solo, né? E assim por diante. Então, eu posso, através de um documento, né, de uma carta topográfica, acrescentar outras informações. Por exemplo, numa confecção de uma rede viária, de uma rodovia, alguma coisa do gênero, é importantíssimo para mim ter uma carta topográfica, ou seja, uma carta do relevo da região onde eu vou construir a minha rodovia, né? Porque para mim saber onde eu vou ter ponte, onde eu vou ter viaduto, onde eu vou ter túnel, né? Aí nós temos também a carta hidrográfica. São mapas de base cujo objetivo é representar os oceanos, lagos, rios e as áreas adjacentes, né? A carta hidrográfica ela não é uma carta náutica, ela não serve para navegação, gente. Ela só informa que lá existe um rio. Por que ela não serve de carta náutica? Por exemplo, você tem rios que são muito acidentados, que não dá navegabilidade. É impossível você andar de barco nesses rios, né? E ele aparece no mapa. Ou seja, eu não posso utilizar essa carta hidrográfica como uma carta náutica. A carta náutica é alguma coisa específica, gente. É um projeto próprio para a náutica, tá? Não podemos misturar isso, embora
algumas cartas náuticas utilizam a carta hidrográfica como forma de referência, tá? Aí tem um exemplo aí do estado de São Paulo, os rios do estado de São Paulo, né? Tem rio pra caramba, né? Todas essas linhazinhas azuis aí são rios no estado de São Paulo. Carta temática. Tem por objetivo representar a informação geográfica sobre um determinado assunto, como eu já comentei para vocês, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei uma foto de um fluxo migratório, ou seja, eu estou utilizando uma informação, uma carta geopolítica, que é uma carta base, né? E através dela está plotado o quê? A migração das pessoas, quem vem da onde para onde, quem vai de onde para onde, né? É um exemplo, né? Então é uma carta temática. Aí eu quero saber da concentração da população no Brasil. Eu posso fazer uma carta que vai me mostrar aonde está concentrado o maior número de pessoas, em que região, em que lugar do estado, em que região do país. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer aí uma carta temática para mostrar o desmatamento no Brasil, né? Aonde está sendo desmatado, onde está sendo desmatado. Então, eu posso utilizar a carta temática para N informações. Basta aquilo que eu precise, né? E para qual eu vou fazer uso. E, normalmente, eu uso alguma outra carta básica como referência para mim colocar esse material, né, essas informações que eu preciso. Perceberam, gente, que a cartografia nada mais é do que eu coletar dados e representar esses dados num mapa, de forma que a pessoa que está interessada na informação, ela pega essa informação, abra esse mapa e consiga visualizar facilmente, né, essas informações, né? Esse é o grande efeito da cartografia, né? Fazer com que aquilo que muitas vezes é quase impossível de vermos a olho nu ou pessoalmente, né? Mas nós conseguimos tirar muitas informações, muitas deduções, até fazermos projetos, né, com base num trabalho cartográfico feito anteriormente por alguma outra empresa ou por alguma outra pessoa. Cartografia, habilidade de criar e manipular representações, ou seja, né, é o lado artístico da cartografia, né? Como que eu vou fazer um trabalho cartográfico de tal forma que a pessoa olhe para aquilo e perceba o que está acontecendo naquele mapa, né? Então, ele permite, né, que as pessoas explorem a informação, que as pessoas analisem a informação, que elas compreendam essa informação, né? Se vocês olharem aí no mapa que eu coloquei aí no slide, né, você bater no olho aí, você já sabe, opa, essa é uma carta, né, que fala sobre topografia. Por quê? Porque eu olho nela, eu já vejo as linhas de níveis, eu já olho, eu já consigo analisar, olha, esse ponto aqui é um ponto mais alto, aquele é um ponto mais baixo, né? Então dá para você perceber aonde você tem como se fala, um ângulo mais íngreme, onde você tem uma região mais plana. Se você olhar num mapa cartográfico, né, de topografia, né, você vai saber, falar assim, ó, aqui é uma planície, aqui é um relevo, aqui é um terreno muito acidentado, né? Que o mapa vai mostrar isso para você. E só de você bater o olho, você consegue fazer essa análise crítica e compreender a informação que está contida naquele material.
simbolização e características das cartas topográficas. A generalização cartográfica é utilizada para adequar a informação geográfica à escala do mapa, simplificando as informações, adequando esta à escala do mapa. Ou seja, né, muitas vezes, imagina, né, você vai representar o Brasil todo, que é imenso, numa folha tamanho A4. Eu consigo colocar tudo na escala 1 para 1? Não, né? É impossível, né? Não dá. Ou seja, né, mesmo que eu fizer numa escala 1 para 1000, não dá. Então, muitas vezes, né, eu coloco lá um rio, que seja um rio com volume considerável de água, uma linhazinha azul. E um outro rio que tem um volume bem menor de água, com a mesma linhazinha azul. Ou seja, né, aquela representação me diz que ali tem um rio, mas não vai me dizer o volume de água que aquele rio tem. Até porque, em função da escala do mapa, fica quase impossível se desenhar isso nas devidas proporções, né? A diferença entre um rio, um riacho e um córrego, né, na cartografia não dá para mim mostrar isso. Eu vou mostrar que ali existe um leito de água, ou seja, eu faço uma linhazinha azul dizendo que ali tem um leito de água. E é convenção internacional que a linha azul representa o quê? Rios, né? Até para isso existe uma padronização internacional para isso. Por isso que existe a Associação Internacional de Cartografia. Inclusive, o tema da atividade da aula de hoje, da pós-aula, é justamente sobre essa Organização Internacional de Cartografia. Tá? Então, vocês olhem aí, nós já até passamos pelo tema, eu ia dar um toque, acabei esquecendo. Né? Mas a atividade de hoje vai ser relacionada a isso. E existem um monte de padrões a serem seguidos para você fazer. Mesmo para você reduzir a imagem de um mapa, para você trazer uma informação, né, existem regras para que possa ser gerado. Né? Isso vai variar o quê? Em função da informação que você quer, né, da escala que você vai utilizar para esse mapa. Mesmo as escalas, elas têm regras para ser feita. Conforme Fernandes, para o processo de generalização, o primeiro passo é a prévia seleção da informação, ou seja, que informação eu quero representar, né? E qual informação eu posso reduzir, eu posso manipular. Porque se nessa carta cartográfica existe uma informação que para mim ela não é importante, eu posso simplesmente simbolizar ela. Eu não preciso detalhar essa informação. Porém, se eu tenho uma informação ali que para mim é importante, eu já devo destacar essa informação. Né? Então, muitas vezes, a representação cartográfica, né, em função do objetivo para qual ela é traçada, né, então eu vou selecionar quais informações eu quero que essa carta me represente. Né? Porque não dá para mim colocar todas as informações num mapa só. Imagina só, gente, se eu pegasse um mapa de divisão política do Brasil e colocasse nele clima, população, né, estradas, linhas de transmissão de energias, rios, florestas, né, desmatamento, densidade populacional. Imagina se eu colocar tudo isso num mapa só. Alguém vai conseguir ler alguma coisa? Não, né? Por isso é importante eu fazer uma seleção prévia daquilo que eu vou colocar no mapa e como eu vou representar isso no mapa, para que o leitor do mapa
consiga entender aquilo que ele está lendo. E que essa informação seja útil para ele. Porque senão a informação vai estar lá e não vai ter utilidade nenhuma. Né? Excesso de informação só atrapalha. Né? Nós temos que ser objetivos nas cartas cartográficas. Eu vou representar aquilo para o qual aquele projeto foi destinado. Né? Olha, eu posso fazer simplificação, né? Eu posso fazer exclusão, né? Eu posso fazer indução, né? Induzir a pessoa a pensar uma determinada coisa a respeito daquilo, mesmo que eu não mostre no mapa, ela vai perceber que aquilo está contido no mapa, né? E aí eu vou fazer a identificação, a simplificação, né? E vou realçar aquilo que realmente interessa para o objetivo daquele mapa, daquela carta. Eu posso, por exemplo, né, fazer uma combinação ou uma sobrevalorização, ou seja, exagerar um determinado ponto que eu quero que se destaque naquele mapa. Eu posso fazer um deslocamento para que aquilo fique visível. Eu posso fazer um colapso, ou seja, reduzir isso a um tamanho representativo, embora ele fosse maior, mas como não é a característica principal, eu posso reduzir essa informação, ou posso até mesmo eliminar uma informação que não seja necessária aí para o meu mapa. Enfatizando, né, que a esquematização estrutural deve ser automatizada, né? Ou seja, hoje, né, com o advento da informática, nós temos softwares, né, de algoritmos que permitem fazer isso automaticamente. Né? Você joga todas as informações no mapa, você realça a informação que você quer, e aquilo que não é imprescindível no seu mapa, o algoritmo ele vai fazer uma combinação de informações e vai reduzir isso de forma a demonstrar aquilo que precisa, né? De forma que o leitor do mapa, né, que a interpretação do mapa seja fidedigno àquilo que se propõe o mapa. Aqui tem uma tabela, né? Por exemplo, formas, né, de se trabalhar a informação do mapa. Por exemplo, eliminação. Vocês veem aí na primeira linha que a informação original tem muito mais detalhes, né? E a informação final resultou no quê? Apenas naquilo que é primordial. Né? Os pontos menores foram, né, eliminados. Outra representação também, por exemplo, esse braço de represa aí, digamos que aí seja um braço de represa. Eu não vou entrar com todos aqueles detalhezinhos, todas aquelas linhazinhas e tal. Por quê? Depende da escala que eu for usar, se eu reduzir muito essa imagem aqui, ela vai ficar um borrão. Né? Aí eu faço uma redução de detalhes, né? Eu represento, ou seja, qualquer um que olhe o mapa com a representação final vai entender que ali é um braço de represa. Né? É lógico, se ele se interessar em fazer alguma obra, alguma coisa nesse braço de represa, ele pode, por exemplo, fazer uma ampliação desse detalhe. Né? Aí eu posso fazer também o que se chama de tipificação, ou seja, eu vou fazer uma representação parecida com aquilo que é, mas não é exato. Né? Vocês percebem que do lado esquerdo eu tenho muito mais detalhe, né? E do lado direito eu tenho os mesmos detalhes representados de uma forma mais simples, né? Que caiba no meu mapa. Outra coisa que nós falamos, eu quero realçar alguma coisa no meu mapa. Ou seja, eu amplio essa informação, que seria o exagero. Né?
Então, eu dou um destaque para aquilo no meu mapa. Ele foge um pouco da escala real para que aquilo possa ser percebido. Ou outra coisa que eu posso fazer também é o aprimoramento, né? O que é isso? É o oposto da redução. Eu vou aumentar o nível de detalhes na minha informação, porque essa informação eu preciso dela. Ou o meu cliente que pediu o mapa precisa dele. Aí tem a representação por colapso. O que é o colapso? Eu vou suprimir a informação, né? Vou suprimir a informação, aquilo que era um rio virou uma linha, por exemplo, né? Eu vou saber pela cor da linha que lá é um rio, mas ela simplesmente sumiu, né? Ficou só uma linhazinha. A amalgação nada mais é do que juntar todas as informações numa figura só, né? Se vocês olharem aí, era uma figura cheia de detalhes, né? Eu transformei essa figura cheia de detalhes em apenas 2 detalhes. Outra coisa é o deslocamento, ou seja, eu aumentei o distanciamento da figura para que essa informação possa se tornar visível. Imagina num GPS, que eu tracei uma rodovia e do lado dela tem uma via secundária, né? Se eu deixar ela na escala real, você nunca vai saber se você está na via principal ou na via secundária. O que a cartografia faz nesse sentido? Ela espaça visualmente, né, uma via da outra para você saber se você está na principal ou na secundária, né? Mas o sistema GPS ele reconhece essa informação, né? Ele sabe que as duas vias na realidade são uma do lado da outra. E aí o algoritmo, né? Só para vocês terem ideia, como que o algoritmo faz para representar essas figuras, né? Ele pode usar várias formas de representação, né? Aí você vê as linhas sinuosas, né? O que o algoritmo pega como referência para depois transformar isso em algo para colocar no mapa. Ele vai pegar os pontos de detalhes e transforma esses pontos de detalhes, né, em uma linha só. A principal função das cartas topográficas, né, é para que seja possível fazer um planejamento. Por exemplo, né, o prefeito da cidade de São Bernardo, como é que ele vai pensar em estruturar? Fala, olha, eu preciso desafogar o trânsito que passa pelo entorno do Paço Municipal de São Bernardo. Como é que ele vai estudar uma forma de viabilizar, né, outras rodovias, outras avenidas, né, para que possa aliviar o fluxo do Paço Municipal de São Bernardo? Só tem um jeito. Ele vai ter que pegar um mapa, né, e olhar nesse mapa, entender esse mapa e falar, olha, aqui dá para fazer isso, aquilo, aqui dá para fazer aquilo outro. Ou, por exemplo, né, tem ali a Lions, a Avenida Lions, que no final da tarde ela congestiona todo final de tarde. E eu tenho condições de fazer, né, passando por baixo da Anchieta, fazer um túnel que liga um lado ao outro de São Bernardo, né, sem necessariamente ter que passar pela Lions. Desde que eu pegue uma rua, né, transforme essa rua numa avenida,
faço um túnel passando por debaixo da Anchieta, eu conseguiria aliviar esse fluxo. Mas aonde que eu vou tirar essa informação? Né? Eu vou ter que ter um mapa. E esse mapa ele vai ter que me representar as ruas que existem, né? E também me representar a topografia do terreno. E representar para mim a topografia do terreno. Para que eu possa falar, aqui dá para mim fazer um túnel, aqui não dá, eu preciso saber a altura que está isso, saber se eu não vou comprometer a Anchieta quando eu for fazer o túnel. Tudo isso eu preciso para mim planejar. Por exemplo, eu quero saber, eu preciso construir uma UPA no bairro Montanhão. Como é que eu sei que eu preciso construir uma UPA no bairro Montanhão? Faço um estudo, né, temático sobre densidade demográfica naquela região. Né? Aí esse mapa de densidade demográfica vai me dizer quais são os pontos de São Bernardo onde eu preciso implantar uma unidade de pronto atendimento. Né? E eu consigo me planejar, eu consigo fazer um cálculo de investimento, eu consigo fazer vários estudos a partir dessa informação. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma avenida nova. Por onde que eu posso passar essa avenida? Né? Então, eu tenho que ter todo esse estudo. Né? Eu quero fazer um metrô que venha de São Paulo para o ABC. Qual é o melhor caminho para esse metrô? Né? Como é que eu faço essa ligação para que eu ganhe fluxo, para que eu não atrapalhe o que já existe? Né? E tudo isso, gente, essas informações para tomada de decisão, é tudo em cima de mapas. Né? Imagina só, fazer um metrô, né, ligando, né, o ABC, né, a São Paulo. Aí eu preciso entender. ABC eu quero que comporte o quê? São Bernardo, Santo André, Diadema, São Caetano, né? Mauá, Ribeirão Pires. Qual o meu objetivo? Aonde? Que caminho que eu posso fazer? Qual é a trajetória mais viável? Será que eu consigo fazer tudo isso com uma linha só? Será que eu preciso criar mais de uma linha? Né? Tudo isso eu consigo planejar em cima de um trabalho cartográfico bem desenvolvido. Leitura e interpretação das cartas topográficas. A forma como as informações serão distribuídas na carta topográfica, ou seja, o layout, né, deverá estar de acordo com a folha modelo. Né? Pessoal, só para vocês verem, existe um decreto-lei 243/67 de 1967, né, que ele fixa quais são os parâmetros que eu posso utilizar para fazer um mapa. Eu não posso usar qualquer informação do jeito que eu quero. Existem lei que determina como isso deve ser feito. Por que existe lei, gente, para determinar isso? Mas peraí, Sérgio, se eu quero uma informação, eu não posso pedir para uma empresa fazer a informação do jeito que eu quero? Não, existem regras. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero juntar essa informação que você está fazendo com uma outra informação, quando eu colocar, sobrepor os mapas, né, os pontos principais desse mapa têm que coincidir. Concordam comigo? Né? Então, imagina que eu tenho, eu sou uma empresa que eu ganhei uma licitação do governo para ampliar a linha férrea no estado de São Paulo. E aí, paralelo ao meu trabalho, existe uma empresa desenvolvendo um estudo
para viabilizar novas rodovias no estado de São Paulo. Imagina se cada um faz o seu mapa. O que pode acontecer? Vai ter lugar que a rodovia pode coincidir, né, em cima da ferrovia. Por quê? Ah, porque eu faço o mapa do meu interesse e você faz o mapa do seu interesse. Não. O mapa ele tem que respeitar alguns detalhes. Por quê? Quando eu sobrepor um mapa, eu preciso saber se está havendo interferência de informações. Por isso que existe lei que determina quais são as regras, quais são os parâmetros para mim elaborar uma carta dessa, né? A folha modelo, eu vou mostrar para vocês no próximo slide, né? Tem a finalidade de estabelecer uma padronização no formato e no aspecto das cartas confeccionadas por várias organizações, ou seja, todo mundo acaba falando a mesma língua, embora o objetivo final da informação seja totalmente diferente. Mas é possível eu pegar mapas de cartas de instituições diferentes e sobrepor essas informações e elas coincidirem em determinados detalhes, né? Até porque isso seria obrigatório, né? Certo? Então, por isso que é importante essa padronização, né? Esse estabelecimento de regras para poder apresentar o mapa. Até o tipo de letra a ser utilizado, o tipo de linha, como eu falei para vocês, né? Por exemplo, por que quando eu olho no mapa, vejo uma linha azul, eu sei que aquilo é um rio? Não poderia ser uma rodovia? Porque quando eu olho no mapa, eu vejo uma linha tracejada, eu sei que aquela linha tracejada é por exemplo, uma rodovia de terra. Eu olho para o mapa, eu vejo aquilo, é uma rodovia de asfalto. Eu olho para o mapa, eu vejo e falo, não, aqui tem uma rodovia de duas pistas. Uma pista que vai e outra que volta. Como é que eu sei isso olhando no mapa cartográfico? Não dá, porque você não vai fazer duas linhas para representar, por exemplo, a rodovia Bandeirantes ou a rodovia Castelo Branco. No mapa, ela vai estar representada com uma linha só. Mas o tipo de linha que ela é representada no mapa vai me dar a informação de que aquilo é uma rodovia de duas faixas, duas pistas. Não mão dupla, né? Que é ir de volta na mesma pista. Aí tem um exemplo de mapa, pessoal, de folha modelo, né? Vocês olha a quantidade de informações que eu tenho representada como padrão, né? Neste modelo de mapa, né? E aonde eu vou colocar a minha informação é dentro desse retângulo. Mas tudo isso daqui, ó, são regras que deverão ser obedecidas para que essa figura que esteja dentro desse retângulo seja fidedigna. Nessa folha modelo consta o quê? Por exemplo, o órgão responsável pelo produto cartográfico, ou seja, quem elaborou aquele mapa, né? Então, quem foi o responsável por gerar aquela informação? Qual foi o órgão, né, que solicitou aquele trabalho? Título da folha e índice de nomenclatura. Fornecerá, através de uma carta, o uso geral e básica, né? Dados para estudos preliminares de investimento, planejamento e base para estudos de variadas ciências, como uma construção em série. Aí, aquilo que eu falei para vocês, né?
eu vou colocar lá no índice falando assim, olha, este mapa refere-se o que? A densidade demográfica do estado de São Paulo. Ah, esse mapa se refere ao uso do solo. Esse mapa se refere a tipos de vegetação encontrada no estado de São Paulo. E aí eu vou estar, no título, eu vou estar especificando qual é o objetivo principal daquele meu mapa. Séries cartográficas. Divisões feitas em folhas de formato uniforme, na mesma escala, né, de uma área geográfica. Ou seja, né, se eu colocar uma informação de uma determinada escala, todos eles têm que seguir a mesma escala. E, por exemplo, né, as linhas de referências minhas, ela tem que seguir, né, uma determinada referência. Por exemplo, a cada 4 graus, a cada 6 graus, né? Aí tem uma série de escalas a ser utilizadas. Por exemplo, né, escala de 1 para 1 milhão. Ou seja, 1 milímetro na escala representa 1 milhão do tamanho real. Aí eu tenho o formato de 6 graus por 4 graus. Aí eu tenho a escala de 1 para 500 mil. Aí eu tenho a escala de 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, né? 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. E aí eu vou, né, detalhando, né, as informações e eu vou usar sempre um padrão. Ah, se esse meu trabalho está na escala de 1 para 1 milhão, se eu pegar um outro trabalho que também está na escala de 1 para 1 milhão e sobrepor os trabalhos, algumas informações têm que ser idênticas. Né? Algumas informações têm que ser idênticas. Por quê? Para bater, né, a informação para que aquilo seja uma verdade. Articulação sistemática e localização da folha. Mostra a disposição entre a área mapeada e as que compõem sua vizinhança. Ou seja, eu vou referenciar na borda do meu mapa, né, o que está no outro mapa. Por exemplo, eu vou mostrar o estado de São Paulo. Aí eu mostro na divisa do mapa do estado de São Paulo que existe o mapa de Minas, que existe o mapa do Rio de Janeiro, que existe o mapa do Paraná, que existe o Paraguai, né? Eu vou colocar no meu mapa uma informação, porque se eu pegar o mapa de Minas, por exemplo, eu tenho que ver que o mapa de Minas se encaixa exatamente naquele local que eu deixei denominado no meu mapa do estado de São Paulo, que ali se faz a divisa com o estado de Minas Gerais. Né? Por isso que é importante, né, eu ter essa possibilidade de falar, olha, indicar que isso daqui está num outro mapa. Que se eu colocar o mapa, e se eu juntar todos os mapas, teoricamente eu devo compor o Brasil inteiro, por exemplo. Né? E uma das coisas importantes, né, que eu tenho que dar no meu mapa são as referências norte-sul. Né? Por que referência norte-sul? Para dar o posicionamento do meu mapa. Né? Para que a forma com que eu estou olhando, até para me juntar um outro mapa, né? Eu tenho que estar olhando na mesma referência. Em seguida, determinamos as zonas de intervalos, né? De 4 graus, nomeadas pelas letras A, B, C, D, vai até V, respectivamente, né? Das calotas polares recebe a letra Z. Ou seja,
Se você olhar no mapa lá, a cada 4 graus eu tenho uma linha horizontal, né? E aí essa linha, partindo do Equador, ela recebe A, B, C, D, E, né? E vai assim sucessivamente a cada 4 graus. Se eu for pegar do hemisfério norte, a mesma coisa, né? E assim sucessivamente. Em terceiro, indica-se o fuso, né, correspondente à área abrangida. Aí nós estamos falando em referência ao meridiano de Greenwich, né, que é o que divide o mapa nas linhas supostamente verticais. Digamos que o Equador divide na linha horizontal e o meridiano de Greenwich coloca na linha vertical, né? E aí, a cada 6 graus, né, de intervalo, a cada 6 graus eu coloco uma linha de referência. Essas linhas, elas têm que coincidir em todos os mapas, né? O Equador ele tem que estar na mesma posição em todos os mapas e os meridianos também têm que estar na mesma posição em todos os mapas. Tá? Não pode aparecer diferente num e no outro. Aqui tem um exemplo, né, de como vai aparecer nos mapas as linhas, né? Tantos graus, ó, 42 graus, 46 graus, né, a cada 4 graus, e aqui a cada 6 graus, desculpa, 6 graus na vertical e a cada 4 graus na horizontal, né? Isso são normas que devem ser utilizadas para representar os mapas cartográficos. Mapa índice, né? As folhas podem ser referenciadas através de um simples número conforme utilizada, né? 1. Na escala de 1 para 1000, será usada a numeração de 1 a 46. Na escala de 1 para 250.000, será usada a numeração de 1 a 550. Na escala de 1 para 100.000, será utilizada a numeração de 1 a 3036. Agora não me fala porque é 3036, que eu não sei dizer, viu, gente? Não cheguei nesse nível de detalhe, não. Legenda. Consiste na tradução dos símbolos utilizados. Ou seja, é que nem um desenho técnico. Tudo que eu desenhar lá, eu tenho que fazer uma legenda dizendo o que significa aquele símbolo que eu coloquei lá no mapa, né? Lembra lá que eu falei? Ah, uma linha tracejada vermelha, uma linha contínua vermelha, uma linha azul, né? Uma linha tracejada não sei o que, uma linha traço ponto, uma linha traço 2 pontos. Toda vez que eu usar um símbolo desse, eu tenho que colocar lá na legenda o que significa cada um desses símbolos, né? Para quê? Para quem olhar para o mapa saber o que ele está olhando. Ah, eu sei que uma linha tracejada fina é uma estrada de terra. Eu sei que uma linha contínua grossa, por exemplo, é uma rodovia de 2 pistas, né? E assim por diante. Ah, uma linha azul é um rio. O sistema de projeção em informações adicionais, né, diz respeito ao datum horizontal e vertical utilizado. Ou seja, né, aquilo que eu desenhei, eu usei qual referência para dizer que ele está a 700 metros de altura e a 50 quilômetros de distância. A 50 quilômetros de distância do quê? A tantos metros de altura em relação a quê? Né? Aí eu vou usar, né, o datum referencial, né, que são marcas, gente. Esses datum são, como posso dizer? São pontos, né, de identificação. Por exemplo, eu já usei como esse exemplo para vocês, o Marco Zero da Praça da Sé.
O marco zero da Praça da Sé, se você for lá na Praça da Sé, ele vai ter lá um coisa de concreto com uma peça de bronze, né, encravada nesse concreto, gravado um monte de informações naquele ponto, que vai dizer que em relação ao referencial tal, em relação ao coisa, ele está num X altura em relação ao nível do mar, né, e tanto de distância em relação a um determinado ponto de referência. Eu tive a curiosidade, até acho que coloquei aí na aula de vocês, as aulas anteriores, né? Qual é o datum referencial de São Bernardo do Campo? E São Bernardo do Campo tem um datum referencial. Ou seja, você vai usar, é utilizado ele como referência em relação a todo o município de São Bernardo do Campo. Deve apresentar as escalas gráficas que permitam avaliar áreas e distâncias em curvas de nível. Lembra lá que eu falei para vocês, as curvas de nível? A curva de nível representa alturas. Então, eu uso esse datum, né, e ele vai me referenciar, né, todas as alturas. Aí as curvas de nível que eu traçar no meu mapa vai estar relacionado a esse datum que vai me dar, falar, essa curva de nível está, digamos, a 200 metros do nível do mar. Essa curva de nível está a 500 metros do nível do mar, né? E assim sucessivamente. Aí vocês têm um exemplo aí da escala, né? De como é representada a escala, né? Ó, 1000, 2000, 3000, né? Entre 1000 e 2000 você percebe que tem uma linha. Aí tem 3000 é branco, aí 4000 vai ter outra linha. E o lado contrário eu tenho o quê? A identificação de escalas menores, né? Tudo isso, gente, está lá naquele modelo de mapa referencial. Hidrografia e vegetação também são inseridas na legenda, né, e estão divididas em classes para facilitar a identificação e interpretação destas. Ou seja, né, no meu mapa eu tenho, né, padrão para representar vegetação, eu tenho padrão para representar hidrografia, né? Divisão político-administrativa, representada através dos limites municipais, estaduais, internacionais contidos na área mapeada. Eu tenho lá a minha divisão geopolítica. A divisão geopolítica tem que aparecer como base em todos os mapas. Tá? Isso é obrigatório. Tá? Declinação magnética e convergência meridiana. Aí é para dar a referência da bússola. Por exemplo, se eu pegar um mapa e pegar uma bússola, eu tenho que entender aonde é o norte e onde é o sul. Então, o meu mapa ele tem que dar a referência, né, norte e sul, para que se eu comparar com uma bússola, eu conseguir ler que posição que eu estou no mapa. Eu estou ao sul, eu estou a leste, eu estou a oeste, aonde que eu estou? Né? Então, eu tenho que ter um mapa, ele tem que me dar essa referência norte-sul, para quando eu estar procurando alguma localização, eu ter, né, o referencial olhando pelo mapa. Vamos falar um pouco sobre o uso de fotografias aéreas, né, na cartografia e topografia. Não vamos entrar com muito detalhe a respeito disso, gente. Não é muito o nosso foco, mas simplesmente para entender que ela existe, né, e quais são os conceitos básicos dela. Esse trabalho se chama fotogrametria, né? Seria definida como a ciência e a tecnologia de obter informações seguras acerca de objetos físicos e do meio, através de processos de registros
mediante interpretação de imagens fotográficas. Vamos lá. Pessoal, não é qualquer máquina fotográfica que é utilizada para esse tipo de trabalho. Por quê? Né? Um trabalho fotogramétrico, eu tenho que ter condições de medir a fotografia, né? E definir um padrão real. Ou seja, quando eu tiro uma foto para fotogrametria, né? A foto ela vem com uma marcação de uma escala. Aí, por exemplo, eu quero medir essa fazenda, quantos quilômetros ela tem. Na foto da fazenda vai aparecer lá uma marca, e aquela marca eu sei, essa marca aqui se refere a tantos quilômetros. Aí eu ponho uma escala em cima daquela marca, aí eu vou poder medir, né? E aquela fotografia, ela vai me representar a imagem real daquela fazenda, por exemplo, né? Ou daquele prédio, ou daquela estrada, ou daquele viaduto, ou daquele lago, ou daquela represa, né? Então, a fotogrametria, né, ela é importante porque ela pode ser utilizada, né, para se tomar medições, né? Eles chamam até de fotografias métricas, né? Deverão ser medidos e interpretados. Eles podem, né, eu consigo medir através de uma foto. A fotogrametria pode ser aplicada em estudos, né, de caracterização dos solos, né, que chama de pedologia, estudos florestais, geológicos, climatológicos, geomorfológicos, para caracterização da dinâmica de paisagem, né, redes de drenagem, por exemplo, canais de escoamento, altimetria, declividade, comprimento de vertentes e etc. Ou seja, né, a fotogrametria pode ser utilizada para um monte de coisas. Elaboração de mapas topográficos. Lembra que eu mostrei lá no início da aula aquela foto com as curvas de nível desenhadas em cima dela? Né? Então, aquela foto, para mim poder desenhar aquelas curvas de níveis, ela tem que estar numa escala real. Né? Que aí eu consigo fazer um estudo plano e altimétrico em cima dela. Caracterização de áreas para fim de tributação é muito utilizado hoje, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a prefeitura ela vinha em casa medir a metragem das casas para saber, por exemplo, o cara fez um puxadinho, né? Se a prefeitura não mandasse ninguém medir, você não ia pagar IPTU por aquele puxadinho que você fez na tua casa. Porém, hoje, né, a prefeitura, se você fizer qualquer puxadinho na sua casa, a prefeitura vai cobrar no IPTU do ano que vem, né, o valor daquele puxadinho que você fez. Por quê? Porque através de foto aérea ele consegue medir o tamanho do puxadinho, quanto que você aumentou de área construída na tua casa, e ele vai tributar você em função da área total construída, né? Então hoje ficou muito mais fácil o uso da fotogrametria, né? E antigamente, para você fazer isso, normalmente você tinha que alugar avião, não é? Hoje não, hoje você tem drone e fica muito mais fácil. Tem drone, tem satélite, você tem um monte de coisa, né? Você entra lá no Google Earth, lá, você consegue ver tudo, né? Então é utilizado para um monte de coisa, né? Fazer barragens, para fazer oleoduto, linha de transmissão de energia, né? Tem um monte de coisa. Antigamente era feito só com avião, né? Hoje em dia tem um monte de ferramentas que faz, né? Pode ser dividido em dois ramos, né? O primeiro é a fotografia métrica, né? Que trabalha com medidas precisas e software computacionais que estabelece a forma e tamanho dos objetos que aparecem na fotografia. Lembra que eu falei? Ele aparece lá um referencial de medida na foto. Fotogrametria interpretativa, que tem como objetivo reconhecer, identificar
os objetos presentes na foto. Aí é só para efeito de identificação visual. E aí pode ser terrestre, né? O que é terrestre? A câmera, ela está posicionada no solo, né? Horizontal à superfície da Terra e fotografar um objeto, por exemplo, que está representado na foto aí abaixo. Eu tenho a fotografia aérea, que ela pode ser na vertical ou com um determinado ângulo de inclinação, né? E aí, por exemplo, esse daí já está apresentando um ângulo de inclinação, não está na vertical, né? No passado, gente, só para vocês terem ideia, o governo, né, ele alugava aeronaves específicas para fazer esse trabalho de fotogrametria. Existiam profissionais, né, os profissionais que faziam esse tipo de trabalho. E hoje nós temos a fotogrametria espacial, né, que pode ser tirado por satélite, pode ser tirado por base que está na Lua e um monte de outras informações. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era esse tipo de informação, né? Entender aí a importância da cartografia. Hoje, o engenheiro civil, basicamente, ele precisa dos mapas, né? Não só engenheiro civil, né? Para quase tudo a gente precisa do mapa. Hoje, com o advento do GPS, para nós nos deslocarmos de um lugar para outro, nós utilizamos trabalho cartográfico, né? Antigamente o pessoal ia pelo rumo, hoje não. Hoje quase todo mundo utiliza, né, se utiliza da cartografia para trabalhar. E é um campo que existem bastante possibilidades de trabalho, tá, gente? Alguma dúvida, alguma informação que vocês gostariam a mais a respeito? Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo acordado? Oi, professor, tranquilo. Beleza. Pessoal, não esqueçam de olhar lá na plataforma de vocês as provas, né, DI que vocês vão ter a semana que vem. Façam uma análise prévia. A Jussara me mandou um WhatsApp dizendo que tem informações disponíveis para vocês no AVA. O Roger falou para mim que não achou, né, a informação lá. Se vocês não estão visualizando lá, conversem com a coordenação, tá? Com a Jussara, que ela vai dar para vocês a linha aí para vocês encontrarem a informação de vocês. Se preparem para essa prova, gente. Essa prova ela vem pronta lá de Valinhos. Não somos nós que elaboramos ela. Então ela vem com um monte de informações aí a mais. Por isso que é bom vocês olhar o tutorial da prova lá. E ficar atento, gente. A prova vai acontecer a partir do dia 4. Então, você pode fazer ela ou dia 4, a partir de 1 minuto da manhã, da madrugada, até o dia 10, às 23h59. Porém, 23h59 no dia 10 fecha. Se você não fez até lá, sinto muito, zerou. Precisa olhar lá nesse tutorial, porque ele dá algumas dicas. Por exemplo, eu andei lendo, agora não lembro exatamente, que se você interromper a execução da prova, ele fecha a prova para você e você não consegue fazer de novo. Então, se você for fazer, você vai ter que dar continuidade. E, se não me engano, se você tiver logado no computador e, por exemplo, for usar o Google para buscar uma informação a respeito daquela pergunta, talvez você não consiga fazer isso. E se você fizer, vai derrubar a prova. Então precisa tomar cuidado, tá, gente? Então vê lá o tutorial direitinho, que lá está explicando tudo isso. Professor, as provas vão ser conforme as aulas. Na segunda eu vou ter prova do senhor, da matéria de elementos. Na sexta eu vou ter de topografia ou não? As presenciais vão ser mais para frente, viu, Cláudia? Por enquanto serão só as provas DI e DPI.
Tá. Do dia 4 ao dia 6 serão só as provas de estudo dirigido. Tá, mas mesmo assim, que nem de terça-feira eu tenho metodologia Não, a prova você pode fazer ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Ah, então não vai ter dia específico, então. Não tem dia específico. Você pode fazer ela qualquer dia e qualquer hora do dia. Tá. Desde que você faça entre dia 4 e dia 10. Ah, beleza, então. Dia 10 fecha tudo. Aí, se você não fez, acabou. Tá, obrigada. Ô, professor. Mas você não tem que fazer, eu tenho essa disciplina, de segunda-feira eu vou fazer a prova na segunda. Não, você vai ter um intervalo para fazer. Ok. Quem está querendo perguntar alguma coisa? É eu. Onde que eu acho esse tutorial? Olha, segundo o WhatsApp que eu recebi, ele está dentro do portal do AVA. Eu também não vi. No meu AVA não aparece. Eu tô com a aba aqui aberta, professor, eu não sei se está disponibilizado para o professor ou se está disponibilizado para os alunos. Não, eu tô com a aba aqui aberta, não tem nada, não. Então, pergunta para Jussara, né? Onde vocês acham o tutorial lá a respeito das provas DI e DPI? Tá, eu vou mandar, porque na verdade eu já mandei uma mensagem para ela e ela não respondeu. A respeito de provas mesmo e ela não respondeu. Faz aí o seguinte. para acessar, professor. Oi. Aí para acessar essa prova, vai ter que ir no seu AVA, tipo a prova de elemento. Aí eu entro no seu AVA, vai ter lá a opção prova DI. Não. Você vai entrar lá no porque a minha não é DI. Você tem que entrar na disciplina DI que você está fazendo lá no portal. Professor, esse DI aí é tipo online? É. Ah, entendi. Mas e da sua matéria? Não vai ser agora, não? Não, a minha matéria vai ser, eu acho que lá mais pro dia 15, 16, por aí. Ah, então beleza, pô, agora entendi. As disciplinas presenciais serão em outro período, não é agora. Vai ser presencial ou online? Por enquanto, vai ser presencial. Parece que nós, justamente na semana da prova, retomaremos as atividades da faculdade. Mas não está confirmado ainda, tá? Entendi, obrigado. De nada. Alguma dúvida? Ô, professor, uma outra questãozinha aqui. Tem como você passar o slide um pouquinho para trás aí para me pegar a resposta da atividade do AVA? Tá lá no portal. O material tá todo postado lá para vocês. Esse material aqui também tá lá já? Porque eu não vi, não. Tá lá. E daqui a pouco eu vou postar a gravação da aula. Beleza, então. Fechou. Obrigado. Tá bom? Toda a minha disciplina de coisa já tá lá. Mesmo os encontros que a gente fez presencial lá na faculdade, eu já postei no portal. Da 1.1 a 4.3 está tudo lá já disponível para vocês, todas as minhas aulas, tá? Mais alguma dúvida? Fechou, professor. Obrigado. Boa noite. Se tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp para mim, tá? Se vocês não conseguirem falar com a Jussara, manda o WhatsApp, aí eu replico o WhatsApp para ela, falando que vocês estão tentando entrar em contato com ela e não estão conseguindo. Tá ok, gente? Beleza, professor. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. Um grande abraço. Obrigada igualmente.